tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a transformação e confecção de alguns quadros e molduras que eu fiz por aqui para fazer uma mega composição na parede da minha sala. Para quem achou que eu ia me livrar de todos aqueles quadros e ia deixar uma sala mais clássica e clean, tá completamente enganado, porque, gente, eu sou maximalista, eu gosto de muitos detalhes, eu gosto de muitos objetos e tinha que ter uma composição de quadros na minha sala. Bora lá ver o vídeo de hoje? Quem acompanha os vídeos aqui do canal viu que recentemente eu troquei a decoração da minha sala. Eu tenho um ambiente único aqui para sala e sala de jantar. E eu resolvi trocar toda a decoração, eu mudei algumas mobílias, troquei a cor de algumas mobílias, a disposição dos móveis, enfim. Tá tudo ficando muito bonito por aqui. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu fiz uma composição de quadros aqui nessa parede atrás do sofá. E eu sei que muita gente vai ficar assim desesperado porque eu vou voltar com os meus quadros para a parede. Mas, gente, não tem jeito, essa é a minha decoração, é o que eu gosto mesmo. Eu gosto de muitos detalhes, muita informação, diferentes pontos de interesse no ambiente. Isso sou eu na decoração, né? Então essa composição de quadro não poderia deixar de acontecer aqui na sala também. Mas ela não vai ser feita exatamente como eu tinha na outra parede da sala de jantar. Ela era assim antes, com todos esses quadros. E eu queria dar uma suavizada, uma padronizada nessas molduras e também uma selecionada, já que eu quero incluir um toque de humor ali com as pinturas que eu andei fazendo por aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a seleção que eu fiz das imagens que ficarão nessa composição, algumas personalizações que eu fiz em algumas molduras e alguns outros projetos interessantes que eu fiz por aqui. Alguns eu nem usei nessa parede específica, mas eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje, porque fica como ideia para você, quem sabe você também esteja querendo montar uma linda composição por aí. E a primeira ideia que eu vou te mostrar é da gente personalizar o passepartout. Às vezes aquele quadro já tá lá há muito tempo na parede, meio sem graça, já nem chama mais a nossa atenção. E uma boa ideia é a gente transformar a moldura. Nesse caso, eu tô transformando o que eu tô chamando aqui de passepartout, falando bem aportuguesado, porque no francês, pelo que me corrigiram aqui outro dia nos comentários, é passepartout. Eu acho que é essa a pronúncia. Mas enfim, essa partezinha que normalmente é branca e vem dentro do vidro para emoldurar, para assim destacar ainda mais o conteúdo do quadro. E eu vi essa ideia de personalizar essa parte da moldura com uma estampa. Pode ser feito com tecido, com guardanapo de decopagem, mas nesse caso eu tô usando papel de presente mesmo, gente, e bem natalino ainda por cima. E eu resolvi usar esse padrão listrado, vermelho e branco, primeiro porque ele tá dentro aqui da minha paleta de cores, e depois porque eu percebi que nas minhas pinturas, não foi de forma intencional, mas existe bastante repetição de vermelho. Então, para dar essa uniformidade, eu resolvi usar essa estampa, ou esse padrão branco e vermelho aqui na parte interna da minha moldura. E não foi nada difícil, gente. Foi só passar cola com um rolinho de espuma mesmo e colar o papel aqui em cima. Claro que é menos fácil do que o guardanapo para decopagem. Eu acabei ficando com alguma ruguinha ali, mas nada que fosse assim muito gritante, então eu não me incomodei muito. Se eu fizesse com guardanapo para decopagem, com certeza seria mais fácil. Mas eu só colei ali, cortei o excesso das bordas externas com o estilete e na parte de dentro fiz um X para fazer o acabamento mais perfeito aqui, que é onde vai emoldurar mesmo a minha imagem. E eu vou usar nessa pintura que eu fiz aqui, gente. Olha, é um passarinho, ele tem ali uma frutinha vermelha, então percebe que a gente já encontra o vermelho ali. E depois vocês vão ver como que o vermelho tá presente em quase todas as minhas pinturas. E eu juro que não foi intencional. Aguenta aí que já já eu vou te mostrar esse quadro montado. E eu queria para minha composição alguns quadros
redondos. Então eu fiz 2 testes por aqui para ver como é que eu poderia fazer as minhas próprias molduras ou os meus próprios quadros redondos. E olha só o que saiu. Para a primeira ideia, eu vou usar essa tampa de lata de bolacha aqui. Primeiro, eu vou pintar a tampa da minha lata com uma tinta chalk, que é uma tinta que não precisa de primer, ela vai aderir bem aqui nesse metal que é bem lisinho. E aqui vai uma dica se você quer fazer um quadro e não sabe pintar. Você vai à internet, salva uma imagem de uma pintura que você gosta, recorta e faz decopagem, seja na tela, no quadro ou na tampa de metal, como é o caso aqui. E foi exatamente isso que eu fiz. Imprimi esse passarinho numa boa resolução, recortei e aqui eu vou desenhar só o galho, que é muito mais fácil do que ter que desenhar todo o passarinho, né? E agora o que eu preciso é fazer com que essa tampa se pareça mais com um quadro do que com uma tampa. Então, eu peguei algumas fitas crepe, colei assim uma do ladinho da outra, como você tá vendo aqui, recortei do tamanho do centro da minha lata, colei para proteger, porque eu vou pintar essa que vai ser a moldura do meu quadro. E eu usei aqui para minha moldura uma tinta metalizada dourada. Com a tinta já seca, foi só colar o passarinho ali em cima do meu galho. E eu gostei bastante desse resultado. Eu confesso que essa minha tinta chalk, que é da parte branca aqui, ficou um pouco mais brilhante do que eu gostaria. Eu nem entendi por quê, já que é uma tinta chalk. Mas se fosse uma tinta fosca, tinha ficado perfeito. Não sei ainda se eu vou usar na minha composição de quadros, mas fica aí uma ideia para você. Olha só que legal, e foi super fácil de fazer, né? E finalizei aplicando um verniz acrílico sobre a imagem e também sobre o fundo branco e sobre o galho, para parecer que é tudo uma coisa só, porque senão a imagem ia ficar fosca, o fundo um pouco mais brilhante, a tinta com pinceladas. Então eu aproveitei para passar o verniz e fui acompanhando inclusive o desenho do pássaro ali na pincelada do verniz, para a gente ter uma sensação de que isso é uma pintura. E essa segunda ideia, gente, eu achei genial, assim. Fazia tempo que eu tava com isso na cabeça, querendo testar essa possibilidade. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum, mas eu acho que deu muito certo e ficou muito barato e ficou muito bonito. Vocês vão ver. Eu misturei aqui 2 medidas de gesso para 1 medida de cimento. E essa proporção é interessante porque faz o gesso ficar mais resistente do que se fosse só o gesso, né? Que ele fica mais quebradiço. Ainda mais nesse caso que nós vamos fazer uma peça um pouquinho mais fina. Misturei ali e fui colocando água o suficiente para virar uma pastinha. Eu não queria que esse gesso ficasse líquido demais para não demorar muito para secar, porque eu sou aquela que gosta de ver as coisas prontas rapidamente. E eu precisava de uma forma bem específica para fazer a minha moldura acontecer, né? Para isso eu fui até a loja do chinês e fiquei ali alguns minutos procurando a tampa ideal do Tupperware. Achei essa daqui e não é que ficou perfeito, gente. Olha só. E eu untei a tampa do Tupperware com óleo de cozinha mesmo. Despejei a massa e aqui é importante dar umas batidinhas nessa tampa, assim, deixar ela cair sobre a mesa para que as bolinhas saiam lá da parte da frente. A gente prefere que fique sem bolhas nenhuma, né? E assim eu espero. Alisei bem aqui a parte de trás e já aproveitei para colocar um gancho aqui, né? Esse negócio para ser o suporte para nós pendurarmos esse quadrinho na parede depois. E quando eu desenformei, eu tive a grata surpresa de que ficou realmente lindo e vai dar certo, gente. Eu tô com fé que isso aqui vai ficar bonitinho. E eu comprei essa tampa menorzinha porque eu não queria gastar muito material caso não desse certo, mas depois eu já me arrependi porque deveria ter comprado uma tampa maior também pra gente já fazer alguns tamanhos diferentes. Mas o importante é que agora a gente já sabe que a gente consegue produzir quadrinhos redondos, lindos e charmosos de uma forma muito econômica. A única coisa que é importante a gente observar é que vai ser necessário esperar secar de um dia para o outro esse gesso, porque senão a tinta não vai aderir bem.
Eu passei uma camada de primer nos meus quadrinhos para ficar com uma superfície bem lisinha para fazer a minha pintura. Mas aqui a gente poderia fazer como na ideia anterior e fazer uma decopagem com uma imagem impressa ou até com um guardanapo para decopagem. Daria também para fazer uma imagem ou uma palavra em extenso. As ideias são infinitas. Nesse caso, eu vou desenhar os patinhos inspirados nos quadrinhos da artista Bird, aquela artista que eu conheci através do Pinterest, que eu já contei para vocês em outro vídeo aqui do canal. Desenhados meus patinhos, eu vou pintar o fundo aqui e a minha maior dificuldade, se é que eu posso dizer que teve alguma, foi pintar a parte interna aqui de forma bem redondinha, respeitando o que vai ser a moldura. A gente precisa delimitar aqui o que é o fundo, né, do meu quadro e o que vai ser a moldura. Então, respeitando bem, pintei o fundo com essa tonalidade de verde, que inclusive é a mesma tinta que eu pintei o meu móvel da sala. Colori toda a minha pintura com tinta acrílica e não houve dificuldade para fazer isso. Fiz da mesma forma que eu fiz para pintar o meu pato lá do banheiro. Se você não viu o meu quadro dos patos do banheiro, gente, ficaram tão lindos, eu tô assim encantada, e todo mundo que vem aqui em casa eu faço questão de mostrar os meus patinhos, porque eles ficaram mesmo um charme. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para você assistir no final do vídeo. Com os meus patinhos já pintados, eu recortei aqui uma fita crepe para proteger essa parte da minha pintura e pintar a moldura. Vou pintar a moldura também de dourado, já que a gente está padronizando tudo por aqui. Já já eu te mostro como é que ele ficou pronto, mas antes deixa eu te mostrar outras molduras que eu transformei por aqui. Dois dos quadros que eu tinha certeza que eu queria manter na minha composição eram esses de bordado. Primeiro porque são trabalhos lindíssimos feitos à mão e eu valorizo muito esse trabalho artesanal. E depois porque eles combinam também com a minha paleta de cores. O único problema era mesmo as molduras, porque elas não combinavam entre si e eram ambas com vidro e madeira, muito pesadas. E eu não comentei ainda, mas a parede que eu vou fazer a composição agora, eu não consigo usar preguinhos nela, porque ela é uma parede estrutural do prédio, toda em concreto, e eu não quero ter que colocar buchinhas e parafusos para cada um dos quadros, já que eu vou ter que colocar muitos quadros aqui. Não convém eu fazer tantos furos numa parede estrutural só para pendurar quadros. A alternativa que eu vou ter vai ser usar fita dupla face. E fita dupla face, para quem já usou, sabe que ela tem ali uma limitação de peso. Ou a gente precisa usar muita fita para poder prender um quadro mais pesado. Sendo assim, eu resolvi substituir as molduras desses meus bordados por molduras de PVC, que são mais leves, e ao invés do vidro, elas têm o acrílico. Mas eu não vou descartar essa moldura aqui, gente, é uma moldura dessas mais antigas e tradicionais, assim, feitas de forma muito cuidadosa, tá vendo? Ela é dividida em várias partes para poder ser montada. Eu desmontei todas elas e tô pintando aqui nas cores padrão que eu vou usar nas minhas molduras, que é o branco e o dourado. As molduras em PVC que eu tô usando são todas branquinhas, eu comprei elas assim, mas vou pintar todas elas com o dourado também para padronizar. E o passepartout eu vou deixar no branco para destacar ainda mais esse bordado, e eu achei que ficou muito bonito.
já todas personalizadas e a minha seleção já feita, é hora de montar tudo isso na parede. Eu tornei as minhas molduras todas mais leves, retirando o vidro, substituindo por acrílico e substituindo até algumas molduras. Então eu acho que a fita dupla face vai funcionar bem, mas isso eu vou contar para vocês daqui a alguns meses, se essas molduras estiverem todas no lugar. A fita dupla face tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar. Quanto maior o peso, maior o tamanho da fita que a gente precisa usar. Normalmente o fabricante vai apontar ali quantos centímetros de fita para tantas gramas do quadro, sabe? Então a gente precisa se atentar com isso, porque senão a gente vai ter quadro despencando da parede. Como os meus quadros ficaram bem leves por serem de PVC e não terem vidro, só serem o acrílico, eu consegui usar pedaços pequenos de fita ali e 4 pedaços já foram o suficiente pelo cálculo que eu fiz. Importante saber também como retirar esses quadros caso a gente colhe errado ou depois se a gente resolver trocar essa composição. É utilizado o fio de nylon, a gente passa ali bem rente à parede, como se estivesse passando um fio dental mesmo, e aí a gente consegue descolar sem danificar a parede. E olha lá onde que eu reaproveitei uma das molduras do meu bordado. Eu coloquei esse meu quadro de pato no centro. Não era o tamanho ideal, mas eu acho que ficou bom, porque consegui emoldurar o quadro de certa forma, só que eu colei primeiro a moldura com a fita dupla face e depois a minha tela dentro dele. Foi um improviso que funcionou e ficou até bem criativo. Existe uma forma bem certeira da gente distribuir quadros numa composição, que é aquela que a gente recorta primeiro no papel craft, né, o formato do nosso quadro, e distribui ele na parede para conseguir visualizar direitinho a composição. Mas nesse caso, eu não tinha que combinar somente o formato e o tamanho das molduras. Eu queria também fazer uma composição com a figura que o quadro tem. Eu tenho principalmente ali animais e pessoas e figuras humanas. Então eu queria distribuir de forma simétrica essas figuras pela minha composição. Então eu preferi ir colocando os quadros diretamente mesmo. Comecei pelos cantos. E conforme eu fui montando a composição, eu fui ficando bem satisfeita, porque estava bem ganhando o clima que eu queria mesmo. Eu queria uma composição bem humorada, que tivesse um pouco ali daquela arte mais clássica, mas também a leveza dessa arte mais contemporânea, como é o caso desses patos e desses bichinhos com características humanas que eu mesma pintei. As molduras com o papel listrado vieram assim para fazer tudo isso conversar. Eu gostei demais de como ficou. A gente tem ali a irreverência da estampa ali no papator, o dourado que evoca um pouco do estilo clássico, a irreverência dos bichinhos que eu mesma pintei ali com características humanas, porque eles são assim bem humorados, e as pinturas mais clássicas ali e até o bordado artesanal. Então a gente tem uma mistura ali que, se fosse pensar, era quase que impossível de fazer, mas eu acho que ficou muito bom. E percebe aí que como eu comecei das laterais para o centro, eu consegui distribuir melhor os quadros aí dentro do meu retângulo, né, que era da minha moldura maior, e fui preenchendo com os quadros menores depois. E eu fiquei bem orgulhosa de ter conseguido fazer uma composição simétrica, mesmo que com quadros diferentes. Percebe aí que existe uma simetria? A gente tem um equilíbrio do que tem de um lado, tem do outro. Se você quer saber um pouco mais sobre simetria, você tem que participar do curso Decoração Criativa para Ambientes Únicos. E eu gosto bastante de misturar objetos nas composições de quadros. Acabei pintando alguns objetos aí e colocando nessa composição. Bora lá que eu vou te mostrar como é que ficou tudo isso pronto.
espero que você tenha ficado inspirado para decorar a sua casa por aí também. Transformar molduras, decorar paredes, transformar móveis, mudar coisas de lugar. Bora lá transformar esse espaço num lugar onde você fique contente e orgulhoso de estar. Lembrando que para isso tem um conteúdo especial que eu preparei para você. Se você quiser saber mais, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá?